Vou começar com a pauta da live de hoje. Faz tempo que eu queria comentar o tema, faz há muito tempo. É a respeito da situação do povo brasileiro. E vem acontecendo, eu acho que vem acontecendo antes da pandemia. A situação social agravante que vem acontecendo, acho que durante o governo Jair Bolsonaro. O Brasil ficou mais pobre durante esta gestão. E não é apenas por causa da Covid ou da guerra da Ucrânia. Alguns dados vêm registrando que acho que um pouco mais de 33 milhões de brasileiros na extrema pobreza e com dificuldades para comer. E eu estou dizendo que isso aqui vem acho que vem, até antes da pandemia vem crescendo o número de pessoas, que são milhões, que estão abaixo da linha da pobreza. É uma população considerada miserável. O que levou essa crise? O que levou essas pessoas a perderem o poder de renda, perder o emprego, até chegar no fundo do poço, até perder uma moradia? Aqueles que perderam o emprego, ficaram sem dinheiro, sem até para pagar aluguel, foram obrigadas até morar em ruas, porque não tem condições de bancar uma moradia. E sem dinheiro e poucos recursos para a sua alimentação. Isso você já vê que em programas de telejornais, mostrando de famílias bem carentes, abrindo as suas geladeiras ou as suas despensas, mostrando que não há comida. Não há comida. Ou tem um tantinho que não dura em menos de 15 dias. E são pessoas que não conseguem emprego, e principalmente nessa plena pandemia, em que muitos ficaram sem mercado de trabalho, como empresas faliram, lojas fecharam suas portas porque não conseguiria manter, devido a uma restrição dada pelas prefeituras, por governos estaduais. Sem trabalho, o indivíduo fica sem dinheiro para sobreviver, sem dinheiro para comprar comida, sem dinheiro para manter a moradia, e no fim termina na extrema pobreza. A gente vê isso todos os dias. Com a população mendicância. Em São Paulo, por exemplo, são uma cidade de 12 milhões de habitantes. Encontra-se com 40 mil pessoas na pobreza e morando na rua. Isso está acontecendo não só em grandes cidades, acho que em todo o país está nessa situação. E por curiosidade, durante o governo do Bolsonaro, que tomou posse desde 2019, percebe-se que a pobreza cresceu muito. Claro que antes deste militar assumir o comando do país, também havia crise profunda.
crise econômica, crise social, desemprego, mas não chegar a esse ponto nesta atual gestão. Quando assumiu o cargo no Planalto, o presidente Bolsonaro ele tomou medidas, posso dizer, crudelíssimas para medidas contra a população carente. Ele reduziu investimentos públicos. Ele agendou pouco na agenda, ele avançou, na verdade, desculpa, avançou pouco na agenda de reformas e travou o programa Bolsa Família, aquele programa assistencial do governo do PT. E ele travou esse programa e resolveu deixar de injetar recursos nesse programa e deixando a fila do programa crescer. Com a crise social se agravando há 2 meses da eleição, olha, depois desses 3 anos e meio, vendo a população miserável alta, agora o Bolsonaro tomou uma decisão perto das eleições. Bem perto das eleições. O presidente e seus aliados, seus políticos aliados, conseguiram encampar um projeto de emenda constitucional para distribuir 43 bilhões em auxílios, em prestar ajuda à população mais carente, bastante desfavorecida. É claro, isso aí, gente. Essa medida é mais eleitoreira, é uma medida mais cínica e bastante eleitoreira. Porque isso aí deveria ter resolvido essas propostas, essas ideias, há muito tempo, principalmente em período que quando ocorreu a pandemia, em que milhares de trabalhadores perderam seus empregos e sem condições de sobreviver, passaram essas dificuldades financeiras, dificuldades gravíssimas que não podia nem ter, tinha que até restringir dinheiro, economizar para não gastar muito em comida. Apertos, muitos apertos. Isso aí, esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, eu vou comentar em um ponto de vista crítico sobre essa atitude eleitoreira do presidente e do Congresso Nacional, e que eu vou incluir também a oposição que votou essa pouca vergonha. Mas vou falar, principalmente, falar sobre a situação da população que se encontra na linha da pobreza. Bom, eu estou dizendo que o governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, a população miserável aumentou. O motivo de que a população ficando cada vez mais pobre é devido se deve também à renda média do brasileiro. E essa renda média vem caindo desde o primeiro ano deste governo, em 2019. Naquele ano, o rendimento caiu de 2.823. Eu estou pegando os dados, pegando fontes. Em 2019, a renda era de 2.823. Foi caindo para 2.613 no trimestre de março a maio deste ano.
Então, olha só o declínio da renda média do brasileiro. E mesmo antes da pandemia, esse valor já vinha caindo. Então, quer dizer, isto é, antes da pandemia, essa renda já vinha caindo. No trimestre entre dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, o rendimento médio brasileiro estava a 2.816. Quer dizer, no início do ano, no início do ano de 2019, 2.823, para chegar em dezembro ou começo de fevereiro do ano de 2020, 2.816. Essa isso aí foi algo drástico. A população perdeu o poder de compra. E antes da pandemia. Vamos lembrar também qual a atitude do governo Bolsonaro em relação à população que vivia de programas de renda dos seus antecessores. No primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro, o programa Bolsa Família sofreu a maior queda da história, recuando de 14 milhões de famílias para 13 milhões. Quer dizer, 1 milhão de famílias deixaram de receber esse programa de assistencialismo. Além disso, além de perdas de pessoas, além desse número de pessoas perderem esse direito, ainda existe mais de 1 milhão na fila de espera. 1,5 milhão na fila de espera, aguardando a receber esse benefício. Houve uma negligência em relação à situação social do país ainda antes da Covid. Antes da pandemia, o programa de renda o Bolsa Família tinha filas enormes que empobreceram na crise. Famílias que empobreceram na crise e não estavam sendo atendidas, mesmo já elegíveis. Quer dizer, elas já estavam em cadastro e perderam esse direito. Como já tinha falado, 1 milhão de pessoas deixaram de receber esse auxílio. E isso não poderia acontecer, porque uma vez que uma família cai na extrema pobreza, ela pode levar gerações para se recuperar. Olha, crises econômicas, como o país está passando, essas crises acontecem, trazem impactos negativos, mas faz muita diferença. Faz muita diferença a forma como lidam com elas. O governo federal agora usa esses eventos como desculpa, mas a verdade é que era seu dever de fazer políticas públicas mais eficientes. O processo de empobrecimento gradual decorre da incapacidade dos governos de ajustar as contas públicas, o que elevaria a confiança das empresas para aumentar investimentos, a geração de empregos e o aumento da renda. Quer dizer, entre os governos que vem passando, houve muitos gastos de contas públicas, às vezes gastos inadequados, gastos fúteis. Acho que isso vem acontecendo até agora. Gastos que não são atribuídos a certas áreas. Basta observar os gastos de excessos que ocorre no governo federal, como, por exemplo, a liberação excessiva de orçamento secreto ou de emendas de relator, emendas parlamentares, que custam bilhões aos cofres públicos. E, principalmente, o Congresso Nacional aprovou o fundo eleitoral
e que o presidente Bolsonaro, mesmo que ele vetou imparcialmente, mas defende defende esses recursos para eleições. Sem falar das mordomias, gastos de mordomias que cada parlamentar recebe de verbas. E às vezes eles recebem verbas, não declaram os custos, principalmente os gastos com mordomias que o presidente utiliza, aqueles excessos milionários, esses excessos de custos do cartão corporativo. Bolsonaro gasta 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões em cartão corporativo que nós pagamos, né? Sem falar de que esses excessos de gastos de orçamento do governo vão continuando crescendo e não tentam uma forma de controlar isso. Tudo isso, um governo que não sabe controlar os gastos, não sabe resolver fazer uns ajustes, mostra-se um governo despreparado, um governo que não tem controle. E isso é péssimo para os investidores, principalmente capital estrangeiro, que tenha interesse em investir num país como o Brasil. Só para ter uma ideia, entre 2015 e 2016, por exemplo, o país teve uma crise nas contas públicas provocada pelo aumento de gastos na gestão de Dilma Rousseff. Quando ela assumiu o segundo mandato em 2015 e ela caiu em 2016, houve aumento de custos no programa Bolsa Família. E, na verdade, quem aprovou esse aumento de gastos desse programa social foi o Congresso, foi a Câmara dos Deputados, que aprovaram para a forma de dificultar o orçamento do governo federal. E, claro, a Dilma não soube administrar, por incompetência. E era claro que não cometeu crimes de pedaladas, usou recursos de outros órgãos para cumprir os gastos do Bolsa Família. E que, claro, considerou o crime de pedalada que levou à perda do mandato. Mas bem, aqui nesse atual governo também está criando pedaladas. Só que o Congresso não parece que não mostra isso, não enxerga isso. Bem, esse é um problema fiscal ainda não solucionado. Tanto os governos anteriores, ainda que aprovado esse teto de gastos em 2016, 2017, ainda se caminha vamos caminhar para mais uma década perdida sem desfecho para esse problema. Gastos públicos aumentam e não tem como conter as despesas. E se não sabe controlar o orçamento adequadamente, leva à ruína e vai demorar anos para essa recuperação. E claro que o certo era, no caso de casos sociais, fica claro que as despesas com menos apoio político ou de interesses de comando de vez são mais sacrificadas. O que eu quero dizer? Alguns recursos destinados a iniciativas que servem
de apoio à ampliação do bem-estar social em áreas como trabalho, saneamento, habitação, lazer, cultura, despencaram. Para ter uma ideia de que esses investimentos essenciais, educação, saneamento, habitação, lazer, cultura, para ter uma ideia de que esses investimentos esses recursos destinados eram de 111 bilhões de reais em 2015. Esses investimentos caíram em 2021 para 73 bilhões. 73 bilhões e 400 milhões de reais. O que significa que nesses governos, acho que este governo deixou de investir causa social. Nesses casos aqui. Deixou de investir em programa habitacional, deixou de investir em recursos, de injetar recursos para melhorar o saneamento básico. Lembra uma coisa, que nosso país enfrenta um escasso de investimento de água e esgoto, de até a população ter acesso à rede canalizada. Veja só, são um pouco mais de 50% da população brasileira não tem acesso à água encanada, não tem acesso à água potável. Não há e até agora, nem nesses últimos anos, não teve esse investimento. E quantas famílias estão sem moradias? Nesse momento que em grandes cidades muitas pessoas sem residências e passando a morar nas ruas, nas calçadas, em alguns canteiros abandonados também. Em contraponto, a distribuição de verbas com dinheiro público a parlamentares, como orçamento secreto, emendas parlamentares, tem um impacto negativo. Nisso não há menos condição de avaliar essa política pública. Em um país com recursos escassos e com contas públicas frágeis, mostra uma falta de compromisso da política fiscal, mostra uma dificuldade, vai mostrar também uma dificuldade de um país crescer. Veja só um exemplo de que como o Congresso Nacional, além de aprovar orçamento secreto, emendas parlamentares que está em custo bilionário, além do fundo eleitoral. Agora o Congresso Nacional quer fazer papel de samaritano, de uma manobra demagógica. E também faz um mau exemplo ao violar a Constituição e atropelar a legislação, como a lei eleitoral. Sabe que é proibido em período eleitoral aprovar projetos de distribuição de renda ou de gerar emprego em cargos públicos durante a eleição. E olha a esperteza dos congressistas, e principalmente do presidente, que tem uma grande base de apoio no Congresso Nacional.
dizer que em estado de emergência, em um estado de calamidade, eles preferiam aprovar benefícios à população carente, bem perto da campanha das eleições. No caso, o Auxílio Brasil é um programa de assistencial parecido com o Bolsa Família. Esse programa assistencial que o Bolsonaro ignora porque é um programa do PT. Ele trocou o nome, virou Auxílio Brasil. O valor desse programa assistencial a população é de valor de R$600, o que é insuficiente para uma família receber esse dinheiro para cobrir gastos nas suas casas. Além desse Auxílio ao Brasil, também foi aprovado uma ajuda de caminhoneiros, taxistas. Não questão desses aí que são. Eles recebem por causa de que eles trabalham e eles usam e eles dependem de combustível, que está caro. No caso, os caminhoneiros vão receber R$1.000. Os taxistas, acho que é R$1.500, se não me engano. Vão receber mensal. E também, claro, vão beneficiar famílias pobres, consumidores de gás de cozinha. Vão receber a cada 2 meses R$120. Isso sem falar de transporte público para quem precisa. Isso todo isso foi aprovado. Tudo isso foi aprovado. E o gasto é de em torno de 43 bilhões. 43 bilhões para ajudar essas pessoas menos favorecidas e vão receber benefícios até a partir de agosto. E eles terão, a partir de agosto eles vão começar a receber e terão esse benefício até dia 31 de dezembro deste ano. Isso quer dizer, quando terminar o governo do Jair Bolsonaro, esse povo vai recebendo esse presentinho. Não, esse vale tudo pela eleição vai gerar um risco enorme no futuro. Os parlamentares aprovaram esse gasto para tentar turbinar as chances do Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Isso para mim é um verdadeiro atentado à Constituição, às leis de controle de equilíbrio fiscal e aos gastos eleitoreiros. Isso é uma ilusão ao eleitor para que ele vende seu voto em troca desse presente de grego. Esses programas de bondade vão acabar no final deste ano e não tem previsão de se vai prorrogar. Mesmo que o seu Jair Bolsonaro for reeleito, eu não sei se ele tem interesse de prorrogar para o próximo ano. Ou se o outro candidato, seja o Lula, Simone Tebet, não sei se eles também pretendem manter esses benefícios para o próximo ano. Aí vai depender da aprovação do Congresso, se pretende estender por um bom tempo. Ainda assim, vou dizer uma coisa. É difícil se vai acontecer essa prorrogação. Mesmo que se a crise econômica continuar em 2023, eu duvido que esse benefício vai ser mantido para essas pessoas, para as famílias.
Auxílio emergencial, por exemplo, teve sua expiração. Depois demorou meses para ver se aprova ou não o novo auxílio. Isso é por quê? Para beneficiar o presidente, que ele pensa apenas na eleição. Ele não pensa no povo brasileiro. E veja bem, esse custo desses benefícios vai dificultar muito para o próximo governo, que vai ter dificuldades de prosseguir com esses investimentos. Aí vai ter que negociar com os novos parlamentares, os novos legisladores, que eles vão assumir em fevereiro do ano que vem. E também vai ter que discutir se esse orçamento vai ser viável para um projeto que, para esses benefícios, que, para meu ver, não vai resolver a diminuição da pobreza em curto prazo. Além disso, era para ter ser feito há muito tempo. Não agora numa época eleitoral. Esses projetos benéficos deveriam ser aprovados no momento da pandemia. E principalmente nas profundas crises econômica e social. Isso representa um atraso lamentável e uma irresponsabilidade incrível de quem tem que governar o país. E nesse caso, este governo demorou para resolver esses problemas. Todo mundo sabe que esse governo é um incompetente que não fez nada para resolver a situação do país. Claro, vai dizer que o governo recebeu uma herança maldita vindo da incompetência do governo da Dilma e também das corrupções vindo do PT. Mas o que esse governo fez para resolver? Pelo menos tentar ajudar a reconstruir o país. Nada. Este governo federal não aplica as leis de controle de gastos. Aliás, e outra. Vai acontecer um grave impacto na economia no próximo ano. Se não houver um controle de gastos rigorosamente, o país vai quebrar. Vai quebrar cada vez mais. Sem falar da elevação de preços na cesta básica. Você acha que em R$600 que essa família vai receber vai conseguir ter um poder de compra? O preço do leite. O preço do leite dá em torno de R$7. Houve uma época que estava 3, nem a R$4. Olha o elevado preço. E se você falar de outros mantimentos que está pesando muito no bolso, é muito difícil. Nós estamos numa situação crítica e que nada está sendo resolvido. Eu estou criticando que esse Congresso, esse presidente aprovaram essas medidas sociais para evitar que a população passe mais necessidades. Tudo bem, é lógico que qualquer ajuda nessa crise é necessária e bem-vinda.
como eu falei, isso aí deveria ter tomado uma medida durante a pandemia, ou no momento de crise social, uma crise econômica grave que afetasse, que isso afetaria uma boa parte da população. Tá? Há fome e sofrimento, e tem que fazer o socorro àqueles que passam grandes necessidades. Mas, pensa bem, quando o brasileiro vai ter emprego para não depender de esmolas após essas filas imensas de receber o dinheiro de auxílio do governo? Você vê muitas cenas de uma fila de pessoas no banco da Caixa Econômica Federal, que é onde deposita o Auxílio Brasil, e ficam longas filas para receber um valor tão fraco, muito baixo. Eu lembro que uma vez o saudoso empresário Antônio Emílio de Moraes, da Votorantim, uma vez ele fez uma crítica de um dos programas sociais do governo do Lula, aquele que combate, é um programa que o objetivo era combater a fome na população brasileira, era o Fome Zero. Ele um programa Fome Zero. Antônio Emílio de Moraes, ele comparou a ajuda governamental com esmolas. Na visão do empresário, a saída para reduzir a pobreza é criar empregos e aumentar a produção. Veja, o Antônio Emílio observou que para um cidadão que trabalha ou tem condições de manter um emprego, receber esmolas não é bom. E ainda afirma que o povo brasileiro gosta de trabalhar e receber pelo trabalho feito. Então, para o empresário, para o Antônio Emílio de Moraes, o país deveria concentrar esforços para aumentar a produção e dar emprego à população mais pobre. Isso quer dizer que eu acho que ele tem uma razão de dizer que essa população mais pobre não pode viver não pode depender apenas de dinheiro do governo. Logo, logo, esse governo vai fechar a torneira do dinheiro. E esse pobre vai ter que procurar sobreviver. E é nessa questão que deveria fornecer mercado de trabalho para esse povo. Dar emprego para que ele, tendo sua renda, ele tenha sua independência econômica e não precisar de viver de pequenos benefícios do Estado. Mas para isso tem que atrair investidores para o país, investidores que se interessam, injeta dinheiro, instalem suas empresas e que possa abrir portas para o mercado, abrir portas para as pessoas terem seu emprego e terem seu dinheiro e seu poder de compra. Ter bom salário, tendo uma boa produtividade, boa disposição de trabalho, ele tem sua boa remuneração e não precisa depender de dinheiro do governo do Estado. E o que você vejo há muito tempo é muito assistencialismo. Na época do PT e no governo, e agora no governo Bolsonaro, mas por questão eleitoral, ele não faz isso para ajudar o povo. Ele está usando esse benefício porque ele está de olho no voto. Esse volumoso orçamento para
injetar essas camadas mais pobres é algo perigosíssimo, porque a conta vai sair bastante caro nos nossos bolsos daqui mais anos. E já falei, isso vai terminar em dia 31 de dezembro. E mesmo que o Bolsonaro ganhe, eu duvido que ele vai prorrogar esses benefícios para o próximo ano. Porque não é o do interesse dele. Acabou a eleição, ó, ele não está nem aí para a população carente. Já elegeu, supõe que elegeu esse cara. E aí? Bom, aí nossa, ele tem, se for reeleito, ele vai virar as costas. Olha, tanto o Bolsonaro quanto esses deputados, os aliados, os senadores, que também apoiam o presidente, nunca se preocuparam com os efeitos práticos da desidratação desses programas na vida dos mais vulneráveis. E acredito também a oposição, a esquerda, diga-se, a esquerda, também não demonstra uma preocupação, já que também aprovou esse projeto que poderia causar grandes rombos nos cofres públicos. Por quê? Porque a oposição também está interessado no voto. E sim, claro, se não votasse contra, na visão dele estaria contra o povo. E o povo não vota em gente que não vota a favor em esses programas sociais. Agora, é isso que me preocupa aqui. A população recebendo esses benefícios também vai cair mesmo na mesma ladainha de que na eleição eles recebem benefício, em troca eles vendem seu voto em troca deste presentinho grego. Infelizmente, não vai mudar nada. A não ser que, pelo que assisti pelo noticiário da TV Cultura, feito uma pesquisa da Datafolha. A população vê que esse valor R$600 não é suficiente. Eu não sei se o povo, se for receber, o que eu creio que não acredito que todos vão receber esse auxílio. Se o governo for eficiente, mas eu acredito que nem todos vão receber esse auxílio Brasil e certos benefícios. Não é difícil. O que me indigna é que a população pobre cresceu muito nesse período do governo Bolsonaro. E essa gestão deixou acontecer. Não realizou nada. Só tomou medidas errôneas e que deveria ter solucionado isso há bastante tempo. Infelizmente, tanto o Bolsonaro como esses congressistas, incluindo da oposição, agora tentam remendar esses programas em esses programas. Tudo por quê? Porque o presidente Bolsonaro está desesperado de se não conseguir se reeleger. E também a preocupação dos parlamentares de aprovando esses recursos sociais só para manter na política. E depois disso, se expirar esses programas, esses políticos vão esquecer do povo sofrido. E isso que me indigna.
E é por isso que você precisa ficar de olho desses homens, desses candidatos, principalmente os candidatos a presidente. Se eles querem, tem que questionar qual é a proposta para reduzir a pobreza. Não é apenas presentinhos que estão oferecendo, enganando a população para obter seu voto. Eu só vou dizer uma coisa para os candidatos a presidente, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, e aos deputados e senadores que aprovaram esses programas assistencialistas, então, como diz Antônio Emílio de Moraes, passam de esmolas, né? Se você pensa que vão aprovando isso só para fisgar o povo como isca, usar o benefício como isca para fisgar o povo, só para obter votos, vocês não pensem que vão obter votos. E esses tipos de demagogos que gastam dinheiro em benefício para eles, torram dinheiros com essas emendas, essas verbas para um benefício deles. Às vezes nem sei se eles deixam destino para seu reduto eleitoral, às vezes desviam. Não pense que vai enganar o povo. E para esses deputados, senadores e o presidente Bolsonaro acha que vão querer enganar os outros, vocês vão merecer não só apenas um não nas urnas. Vocês vão merecer isso.